palavra da vida responde ou se pensa igual. Também dou liberdade total para os pastores decidirem se querem responder ou não, dependendo da pergunta, né? Se querem falar, se não querem, se qualquer coisa, vocês mandam aqui para o Marquito, que é mais responsável, né, para responder. Você está querendo dizer que o PV não vai se responsabilizar pelo que a gente vai falar? Então, a primeira pergunta... Beleza. Vamos orar então, antes da gente começar de fato. Senhor, muito obrigado por essa noite tão boa, tão gostosa que o Senhor nos deu. Obrigado por essa refeição também, Deus. Peço por esse momento agora de perguntas e respostas, que a gente possa sair daqui mais preparado, realmente com as respostas, para a gente poder lidar com esse tema que está se desenvolvendo aí dentro do nosso Brasil agora, Deus. Isso que eu peço e oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Então, eu vou fazer as perguntas aqui e aí vocês decidam, mas algumas das perguntas são direcionadas e aí, quando for direcionado, não tem muito o que fazer, responder, né? Vamos lá. Uma pergunta para os três aí, eles podem ficar à vontade. Deixa eu colocar o cronômetro aqui para a gente não passar do horário, né? Mas vamos lá. Minha igreja não acredita muito em manifestação do Espírito Santo. Sempre que conversamos sobre o assunto, vemos casos e casos de manifestações, porém muitas desacreditadas. Se no caso dessas manifestações forem verdades, estaríamos cometendo blasfêmias? Se no caso dessas manifestações forem verdades, estaríamos cometendo blasfêmias? Essa eu acho que é melhor os presbiterianos responderem, porque eu acho que tem mais, né? Você já falou? Não, ele falou que não aqui. Já está respondido. Eu estou no momento pai aqui. Esse é o tipo de resposta difícil de dar sem conhecer detalhes específicos do caso, porque a gente corre o risco de responder de maneira muito superficial uma questão que é muito profunda. Mas, a princípio, eu diria que a minha resposta é não. No entanto, se é uma manifestação do Espírito e eu não estou levando essa manifestação a sério como deveria, eu provavelmente esteja incorrendo num pecado, mas não num pecado que eu posso dizer que é uma blasfêmia, ou até algumas pessoas questionam quando isso acontece, se seria isso pecado contra o Espírito, sobre o qual não há perdão. Então, para mim, não é o caso. No entanto, que fique claro que eu estou respondendo sem conhecer detalhes do caso, mas respondendo a pergunta como ela é feita, não. Seria apenas uma postura talvez um pouco relapsa, se for uma manifestação do Espírito. Eu acho que a maior dificuldade, Léo, é essa ideia de que aquilo pode vir a ser entendido como uma blasfêmia contra o Espírito Santo, no sentido em que muitos, especialmente irmãos pentecostais, tendem a pensar esse tema, essa blasfêmia contra o Espírito Santo, como sendo o pecado imperdoável. E aí, então, a pergunta seria no sentido, quando eu olho para uma situação que está acontecendo ali, e eu acredito que aquilo ali não é do Espírito Santo, mas é aquilo, ao dizer que não é, eu estou cometendo blasfêmia contra o Espírito Santo, eu estou incorrendo naquilo que Jesus Cristo falou lá no texto dos Evangelhos, quando ele está agindo miraculosamente e os falsos mestres vêm e falam, olha, ele faz isso no poder de Beelzebul. E aí Jesus fala sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. A minha resposta é não também. Eu acredito que não é. Por quê? Porque o meu entender de blasfêmia contra o Espírito Santo é quando eu atribuo ao diabo algo que Jesus Cristo fez enquanto encarnado no poder do Espírito Santo de Deus. Eu creio que é impossível hoje alguém cometer essa blasfêmia contra o Espírito Santo no sentido como Jesus falou ali no texto dos Evangelhos. Eu acho que eu estou satisfeito com a resposta dos irmãos, mas eu queria contar um caos. Meu irmão presbiteriano, né, de conversão e tal, e ele
começou então um namoro com uma assembleiana, que é minha cunhada. Hoje eles são casados, têm 2 filhos, já para mais de 12 anos que eles são casados. E na época do namoro, eles ainda novos, ele presbiteriano, ela assembleiana, ela chegou um dia com a seguinte constatação, olhando para ele um dia, eles na sala lá da casa da minha mãe: William, sua igreja acredita no Espírito Santo? E a pergunta dela foi honesta. Porque no entendimento dela, tinha tudo para uma igreja presbiteriana não crer no Espírito Santo. E por que ela estava fazendo essa pergunta? Porque a concepção que ela tinha, e ela foi ensinada talvez desde cedo, é que o Espírito Santo faz algumas coisas específicas. E não vendo essas coisas, logo o Espírito Santo não está agindo ali. Eu estou contando essa história, foi um recorte de adolescentes ali conversando, para dizer que muitas vezes o problema é que nós temos algumas experiências, algumas tradições e muita subjetividade para tratar do Espírito Santo. Então eu atribuo algumas coisas ao Espírito Santo que talvez seja legítimo, talvez não seja. Aí isso é o milindre da pergunta, essa é a questão. O que é uma manifestação do Espírito Santo? O que é uma manifestação do Espírito Santo? Porque quando eu prego e uma pessoa se converte, o Espírito Santo agiu expressivamente. Entende? Exato. Maior milagre possível e constatável, testemunhável. Agora, essa para mim é o X da questão. Esse é o X da questão. O que é que se entende por manifestação do Espírito Santo? É a língua estranha? É um tipo de unção específico? Entende? São coisas mais características e muito mais específicas? Ou aquilo que os evangelhos já nos mostrou como Espírito Santo? Eu acho que teria que destrinchar um pouco mais o que é que se entende por isso. Muito bem. Vamos lá, então. Próxima pergunta. Vamos lá. Vontade também de responder. Alguma dica de como chegar nas irmãs de outras igrejas em que estivermos interessados, sem parecer algo forçado? Eu tenho uma dica. Tem uma dica evangélica, inclusive, aqui. Porque você poderia, se você não fosse um menino cristão, se você não fosse evangélico, falar assim: fica comigo. Não é isso que nós queremos que você fale. Então você chega e fala para ela: ore comigo. Não? Niel, a última vez... Eu casei com uma menina de outra igreja. Porque eu sou presbiteriano e a minha esposa era batista, filha de pastor batista. E funcionou. A gente ora junto até hoje. Ué, você não... Ué, assim... É a dica que eu tenho. Assim. E outra coisa, hein? A pessoa está perguntando, assim, pra gente, que, assim... Quanto tempo? Fora do jogo? De paquera? Nem sei o que é isso. Próximo, então? Tomar banho ajuda. Ajuda. Cortar o cabelo. Tomar banho já ajuda bastante. Então vá participar do culto lá, toma um banho. Né? E é isso daí. Beleza, então. Vamos, então, para a próxima. Somos entregues como santos e perdoados a Deus. Ponto. Porém, alguém que já morreu não é reconhecido como santo aqui na terra, apesar de salvo. Isso está certo? Então, olha só. Não, tá errado. Em algum momento tem um erro aí. Porque a salvação, ela vem com obras boas preparadas para andarmos nelas. Paulo falou isso. A nossa salvação, ela é um presente. Ela vem com a transformação do ser e do coração. Logo, as motivações mudam, o coração muda, os pensamentos mudam. Agora a gente ama a Deus e vai, às vezes mais evidentemente, às vezes menos, refletir do caráter de Cristo, da nova natureza. Isso vai acontecer. Agora, um crente pode dar mau testemunho? Óbvio que pode. E aí talvez esse mau testemunho, seja ele eventual ou mesmo, talvez pior ainda, mais prolongado na vida de alguém, pode marcar o seu testemunho ou a impressão que alguém teve dele.
Mas aí tem um descompasso, é o que eu falo. O que tá errado é que tem um descompasso aí. Um novo nascido agindo de uma forma que não testemunhava de Cristo. Esse eu entendi. Talvez eu entendi errado a pergunta. A pergunta não é por que o cara que morreu não é considerado santo? Meio que na ideia do catolicismo romano, de que os caras morrem e aí são é isso? É difícil, hein? Eu entendi assim, pro outro lado. Alô. Vou te falar que eu não entendi também. Alguém aí Eu sei que a exegeta de pergunta passou aqui pelos filtros, Olha, mas ele eu... tem 3 folhas ali, eu acho que você pode andar. Vamos pra próxima, então. Vamos andar, então. Porque bom. se for esse negócio de santo, o cara é santo, mas não é santo na maneira como o católico romano entende isso. Todo cristão é santo, morto, vivo. Se ele é cristão, ele é santo, separado por Deus. Ele não é canonizado. Ele só não é canonizado, exatamente. Nem venerado por ninguém. Niel, essa aqui é pra você. Tá escrito Niel. E aí vem a pergunta. Você acredita que não vale a pena discutir assuntos bíblicos atualmente polêmicos com pessoas não crentes? Exemplo, homossexualidade? Devo exortar a falsa teologia no meu cotidiano, físico e virtual? Como me portar diante disso? Eu acho que existe muita sabedoria em não esperar que um incrédulo entenda os conceitos cristãos que a gente só discerne através do Espírito, né? Então não adianta eu achar que eu vou conversar com um incrédulo sobre... Bom, foi citado aí homossexualismo, mas a gente pode falar sobre ideologia de gênero, a gente pode falar sobre aborto, pode falar sobre uma série de coisas e esperar que um incrédulo doutrinado na mente secular, progressista, vai entender do que a gente está falando. Então, de fato, eu não vejo como algo producente você ficar debatendo sobre isso. Eu acho que é muito mais producente você amar essas pessoas e você falar com essas pessoas sobre o Evangelho. Porque só uma vez elas entendendo o Evangelho e crendo no Evangelho, elas vão ter a base para serem discipuladas nesses assuntos. Sobre a questão de debater coisas virtualmente, eu acho que a gente faz um desfavor enorme quando a gente vai para as redes sociais para tentar lacrar evangelicalmente nas redes sociais. Eu acho que a gente faz um grande desfavor. Eu acho que se a gente gastar mais tempo falando da beleza do Evangelho, da beleza do sacrifício de Cristo, da beleza do amor de Deus por pecadores como nós, a gente vai ser muito mais útil nas redes e na vida. Certo, muito bem. Essa aqui é para todos. Em Judas 1:8-9, há uma citação de uma passagem bíblica em que o arcanjo Miguel discutia com o diabo sobre o corpo de Moisés. No entanto, essa passagem não está na Bíblia. Seria um trecho perdido das Escrituras? Alguns vão dizer que essa parte ali de Judas, porque há uma discussão sobre esse texto, alguns vão dizer que essa citação faz parte de uma forte tradição oral a respeito dessa história, não necessariamente ligada a uma literatura que venha antes do período considerado bíblico. Então não há um consenso a respeito disso. Eu acho que a teoria dessa tradição oral a respeito de como a história se desenvolveu é a mais possível. Porque Judas não diz está escrito. Judas diz, olha, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando o corpo de Moisés com o diabo, ousou fazer isso. Mas ele não diz está escrito ou como as escrituras dizem. Ele está citando uma tradição oral. E ele cita como assim, como se o pessoal já soubesse, né? Isso. Quem está recebendo a carta já sabe. Ó, ele não precisa explicar, porque já é uma história comum. Exatamente. Então, assim, não é porque está ali... A gente tem que lembrar que, por exemplo, Paulo, quando escreve a Tito, ele cita autores cretenses, não é? Nem tudo que o autor bíblico cita, ele está citando das Escrituras, ok? É fato que Judas está falando de um evento que as Escrituras
descrevem a morte de Moisés. As Escrituras descrevem a morte de Moisés. Mas elas não descrevem essa batalha entre o diabo e o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. Isso não tem nas Escrituras. Judas está citando na sua carta como fruto de uma tradição oral e não citando porque está nas Escrituras. Só que agora está. Agora está. Porque Judas é canônico e Judas está dizendo que o arcanjo Miguel e o diabo disputaram o corpo de Moisés. Então disputaram. Mas lá em Deuteronômio não fala sobre isso. A despeito da importância de tudo que está na Bíblia, eu acho que uma boa regra, valorizando o que os meus colegas já falaram, mas uma boa regra de interpretação, não que a pergunta não seja importante, me entenda bem, é dar importância equivalente ao quanto a Bíblia trata daquilo. Então, esse é um texto en passant. Tem uma menção ali. A intensidade da nossa curiosidade quanto a isso tem que ser proporcional à força que a Bíblia quis comunicar sobre isso. Exemplo, sobre a graça de Jesus em termos salvíficos. Nós temos várias epístolas, várias cartas, livros inteiros sobre isso. O amor, o discipulado, nós temos muito texto sobre isso. Então, eu acho que a nossa atenção tem que existir, claro, a curiosidade é super boa, mas uma atenção equivalente. Senão a gente começa a falar o que o texto não está dizendo e começa a fazer teologia onde não tem espaço para fazer. É uma prudência, só uma dica de prudência. Próxima pergunta. Como identificar que o trabalho está usurpando o lugar de Deus em nossas vidas, levando em conta que é uma área que toma a maior parte do nosso dia e, consequentemente, das nossas vidas? O trabalho pode tomar a maior parte das horas do nosso dia sem tomar o nosso coração. E eu acho que isso é importante quando a gente, por exemplo, vê o trabalho como exercício da vocação que Deus deu para nós. No entanto, na nossa cultura, é óbvio que o trabalho toma um ar idolátrico, porque na nossa cultura está subentendido que trabalho gera dinheiro. E a nossa cultura vive em função de mamon, de dinheiro. Então, não há um problema em você trabalhar, se necessário, 12 horas por dia. Desde que você tenha consciência de que o trabalho não é a parte mais importante da sua existência. Cristo é. O exercício da vocação. E usar o trabalho como exercício dessa vocação que Deus deu para nós. Então, por exemplo, é muito provável que a grande maioria dos cristãos já tenha a sua agenda pronta para a semana que vem. O que vai fazer na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, nós já programamos a nossa agenda. Então, quando chegar amanhã, domingo, a gente vai dizer assim, Senhor, está aqui minha agenda. Tá aqui, ó. Minha agenda está aqui. Ó, já escrevi tudo. Abençoa. Rubrica para mim. E se Deus mexer nessa agenda, fazendo com que algum plano não dê certo, a gente vai brigar com ele. Por quê? Porque nós estamos partindo do pressuposto que Deus comanda a nossa vida, Deus cuida do nosso trabalho, Ele dá ordem a esse respeito. Nós invertemos as coisas e aí não tem jeito. Aí não importa se você vai trabalhar 1 hora. É aquela hora que vai ser a hora mais importante do seu dia. Então, a gente precisa lembrar que a questão aqui não tem a ver com horas trabalhadas, mas com a importância que nós vamos dar a elas e ao fruto delas. Tem um livro chamado O Chamado. O autor chama Os Guinness. É um livro fantástico. Recomendo muito esse livro. Mas tem um capítulo lá em especial que chama-se Vivendo Diante de um Só Ouvinte. O livro todo fala sobre uma vocação, não é vocação ministerial para ser missionário, pastor, mas ele fala sobre vocação do coração, como o Marquete está mencionando aqui, inclusive. E nesse capítulo ele diz, olha, em suma, o nosso chamado é para vivermos como que para um só ouvinte, que é Deus. Então, o porquê eu faço qualquer coisa importa. O porquê e o para quê precisam estar alinhados com Deus. Eu faço porque Deus me deu a oportunidade de vida e eu faço para a glória dele. Parece um chavão evangélico, mas a gente não pode abrir mão desse chavão. Quer comais, quer bebais, faça qualquer coisa, façam para a glória de Deus. O trabalho é uma bênção que visa a glória de Deus.
A comida é uma bênção que visa a glória de Deus. O casamento, a família e as coisas mais nobres. E quanto mais nobre, mais fácil a gente se embriagar com elas. E é aí que mora a responsabilidade de verificar se a glória de Deus está sendo considerada no que eu faço e no que eu empenho. Ou se eu estou buscando outra glória com o que eu estou fazendo. Ou suprindo o lugar de Deus com aquilo que eu estou fazendo. E as coisas mais nobres são as mais perigosas nisso. E aí talvez só uma dica prática para identificar se está tomando o lugar que não deveria tomar, talvez seja perceber se o grau de envolvimento que você está tendo com o trabalho está te impedindo de obedecer Deus em outras áreas da sua vida. Então, o meu envolvimento com o meu trabalho faz com que eu seja, com que eu não consiga ser o pai que Deus quer que eu seja para os meus filhos. O meu envolvimento com o meu trabalho tem me feito não ser o membro de igreja que Deus quer que eu seja por causa do meu trabalho. Eu acho que essas questões precisam estar diante de nós e elas nos ajudam a perceber se o trabalho tem tomado um tamanho maior do que o que ele deveria tomar. Acho que são boas perguntas que me ajudam a identificar. Uma outra coisa que também pode ajudar é perceber como eu lido com a possibilidade de perder meu trabalho e o que eu estou disposto a fazer para crescer no meu trabalho. Eu acho que essas duas coisas também me ajudam muito. Isso, que eu estou disposto a fazer para crescer ou para não perder, e como eu lido quando eu vislumbro a possibilidade de perdê-lo. Eu acho que essas coisas ajudam a gente a perceber se está no lugar errado ou não. Para os três também, quais louvores podemos considerar liberalistas/progressistas? Como identificar o liberalismo dentro da música, na igreja? Liberal não adora. Progressista não adora. É difícil, não sei, vocês podem me corrigir, mas pensar em música evangélica progressista... Tem teologia ruim, lógico que tem música de teologia ruim. É mais fácil identificar uma igreja progressista cantando. Porque normalmente rola uma bossa nova, um Gilberto Gil, um Caetano Veloso. Acontece. Aí é mais fácil falar assim, é uma grande dica, pode não ser, gente, pode não ser, mas assim, tem jeito, cara, e andado. Se você for num culto e tá cantando Amigo é Coisa pra Guardar do lado esquerdo do peito... Essa não é boa para louvor? Não, é boa, mas assim... É uma dica, pode ser que aquela igreja esteja com um pezinho no progressismo. É porque eles não têm música cristã. Eles não têm música cristã. Ou vontade dele, né? Isso. Não sei agora se foi Giovanni O'Neill que falou sobre as notas falsas. Fui eu. Então, com certeza é mais fácil, né? Identificar os louvores que são verdadeiramente cristãos, que glorificam a Deus. Como identificá-los? Eles não são centrados no homem, eles são centrados em Deus. Eles não estão falando assim, ai Deus, eu vou fazer isso para você, eu vou fazer isso para você, você vai fazer isso para mim, você vai fazer isso para mim. Eles vão olhar e vão falar assim, Deus, o Senhor é grande, Deus, o Senhor é bondoso, Deus, o Senhor é digno de glória. Porque é isso que é louvor. Louvor é falar bem de alguém, não é isso? Ele se formou na faculdade com louvores. Ele se formou na faculdade com elogios, ele foi elogiado pelos professores. Isso é louvor. Louvor é falar bem de alguém. Então, um louvor cristocêntrico, um louvor bíblico, ele é centrado em Deus, na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo, na obra de Deus que tem a ver com o Evangelho, criação, redenção, glorificação. Então, ou ele está falando do fato de Deus ser criador e poderoso por causa da criação, ou ele está falando sobre a redenção que Deus nos proporciona em Cristo Jesus, ou ele está ansiando pela volta do Senhor quando ele fará nova todas as coisas. O que é diferente de louvores que ficam falando sobre o que eu vou fazer para Deus e o que Deus vai fazer para mim na minha vida terrena, na minha vida onde Paulo diz que se essa é a minha esperança, eu sou o mais infeliz de todos os homens, que é a esperança em Cristo para essa vida, né? Então eu tenderia a caminhar dessa forma. Só para a gente fechar esse assunto então do louvor, dentro do louvor onde a gente realmente elogia a Deus e a letra correta, existe o ritmo certo? Eu não acredito que exista, mas eu acredito que a liturgia pode emanar do povo. E aí, uma determinada cultura... No Brasil, por mais que tenhamos culturas muito distintas,
Ainda é um pouco padrão, talvez pela nossa forma de evangelização e tudo mais. Mas eu acho que a liturgia ela pode ser tremendamente cultural, não os seus elementos, mas a sua dinâmica, o seu aspecto mais de jeito, de tempero, entre aspas. Eu acho que ela pode variar bastante. Você pode entrar numa igreja, no presbiterianismo, que parece que é tudo muito encaixotadinho, não é bem assim não. Você pode entrar numa igreja presbiteriana que tem um louvor muito mais animado, ou você pode entrar numa igreja que tem piano e talvez um violão, com excelência, mas é só isso, porque a bateria não cabe naquela igreja, instrumentos eletrônicos, guitarras, super possível, tá? Então, liturgicamente, você percebeu um tempero muito diferente entre elas, ritmos diferentes. Agora, os elementos da liturgia a gente entende que são bíblicos, eles têm um padrão para isso. E a questão de ritmo, às vezes, passa muito pela questão do gosto pessoal. E também, alguns ritmos são demonizados porque a pessoa tem uma experiência ruim com aquele ritmo pré-conversão. Como se aquele ritmo a lembrasse de alguma coisa que ela quer esquecer. Mas o ritmo em si não é o culpado disso. Ela foi culpada de fazer algo ao som daquele ritmo. Então, porque vamos pensar no ritmo pelo ritmo. Você pega, por exemplo, o hino, Só o Poder de Deus. Ele, durante muito tempo, foi cantado como sendo ternário. Então, aquela coisa, só o poder de 1, 2, 3, 1, 2, 3, pode mudar. E foi cantado muito tempo assim. Aí é alguém que eu não... Oi? Era assim que cantava? Era assim. Aí eu não sei quem que resolveu colocar um quartenário ali e fazer um samba. E aí virou só o poder de Deus pode mudar meu ser. Pronto. O que mudou essencialmente na música? Só o ritmo. A letra continua sendo uma boa letra, continua sendo cantável. Agora, eu lembro que quando houve essa transição, um monte de gente falou que nós estávamos mundanizando essa música. Tem gente que demonizou o ritmo. Então, eu não gosto de fazer isso, acho isso desnecessário. Agora, uma coisa que não pode acontecer, e infelizmente acontece muito, é a liderança vaidosa. A liderança vaidosa, ela quer cantar aquilo que ela quer cantar, independente da congregação. E é horrível isso. Isso é horrível. Porque existe uma congregação que é plural no seu pano de fundo, de cultura, de gosto, mas eu acho que existe ali um meio termo congregacional que é de bom tom para todos. Uhum. Aí, às vezes, a vaidade faz com que você queira tocar certo ritmo, queira empurrar aquilo para a comunidade, e não cabe. Então, nós somos pobres em contextualização nesse sentido. É errado orar pedindo para o Senhor não me dar filhos, caso esse filho não venha a conhecer a Ele, não venha a se converter? É errado orar ao Senhor pedindo para não dar filhos, caso esse filho não seja um eleito, mas não vai se converter. Esse é aquele momento que ser presbiteriano facilita tanto, né? O presbiteriano diria: ore o que você quiser, que isso não vai mudar nada. Deus já é soberano. Não, eu acho que a raiz da questão aí é a necessidade de controle que essa pessoa quer ter, né? Nossa, ela quer sentar na cadeira de Deus de um jeito forte, né? Deus, olha, se vai... Não, olha, isso aí você nem me dá, hein? Você nem me dá esse filho, porque só quero ter filho se for ser assim. Se não for ser assim, você não sabe o que é melhor para mim, Deus. E aí a gente já entra num terreno extremamente perigoso. Porque começa assim: mas eu não quero um filho que não vá conhecer o Senhor. Daqui a pouco já vai assim: eu não quero um filho que tenha tal enfermidade. Uhum. Eu não quero um filho que não me agrade nessa área ou naquela área. Sim. O olho dele, viu, Deus, podia ser azul, né? Olha. Essa pergunta, ela tem, com todo respeito a quem fez, claro, mas ela tem problemas gravíssimos. Não estou falando que a pessoa pensa assim, né? Ela é uma pergunta. Uhum. Mas ela tem problemas gravíssimos, porque, primeiro, pressupõe que filhos são da pessoa.
E teologicamente, os nossos filhos não são nossos. É responsabilidade nossa. A gente coloca AirTag para saber onde está. Mas, em última instância, são bênçãos que Deus nos deu para criarmos para Ele e educá-los na palavra, no caminho. Então, assim, eu não posso falar que eu quero ou não, porque isso é uma obra de Deus na minha família. Deus dá ou Deus não dá. Só Deus pode gerar uma vida num ventre. Isso é quase impossível de acontecer e acontece pelo milagre da vida. Se Deus está trazendo uma criança no mundo, é porque ela quer aquela criança no mundo. E nós temos uma responsabilidade bendita de criá-la. Então, essa pergunta ela pressupõe que Deus não tem planos. São os meus planos, são meus filhos. Essa aqui é curta. Aposta esportiva é errado? Tigrinho, Sim. Tudo nesse sentido. Bet, tudo isso. É errado? Sim. Eu acho que é um pouco até mais do que errado, é burrice. Eu estava pensando aqui, o Niel, ele não tem limites. Eu estava pensando em usar a palavra desinteligência. É burrice mesmo. Insensatez. É importante que bonito. falar isso. Porque o que tem de gente acabando com a vida com esses negócios, de aposta esportiva, de day trade, de tigrinho, acabando... Day trade não pode? Não, pode. Pode. Só é burrice mesmo. Que isso, Niel? É, burrice. Sabe quem fica rico com isso? É o cara que vende curso de como fazer day trade e o dono da casa esportiva de bet. Esses caras Bet ficam... também não pode? Pode, só é burrice. Entendeu? Mas você quer ser burro, quer acabar com sua vida, acabar É com só seu para ouvir o dinheiro... Niel falar isso várias vezes. Vai, faz. Os outros vão trabalhar, vão guardar dinheiro, vão fazer investimento. O Marquito é bom de investimento, ele pode dar dicas e vão ter uma vida bem mais tranquila. Você, que é ganancioso e acha que vai ficar rico jogando tigrinho, então, vai continuar sofrendo as consequências da sua burrice. Agora, mega da virada já é diferente. Giovanni, essa é para tu. Acredito que como cristãos não devemos impor a lógica cristã àqueles que não são cristãos. Nesse sentido, um cristão pode ser a favor da legalização do casamento homossexual, mas totalmente contra o casamento em si, porque é pecado. Claro, estou errado? Não, vamos mais uma vez que eu acho que a gente pega. Vamos lá. Vai lá. Acredito que, como cristãos, não devemos impor a lógica cristã àqueles que não são cristãos. Nesse sentido, um cristão pode ser a favor da legalização do casamento homossexual, mas totalmente contra o casamento em si, porque é pecado. Claro. Perfeito. Estou errado? Ok, entendi. Bom, vamos lá. A gente precisa separar algumas coisas em praticamente tudo na vida quando a gente está falando desses elementos grandes. Porque, sim, a lei de Deus é para os filhos de Deus. A lei. Ela é direcionada para os seus filhos. Embora todos serão cobrados por não honrarem a Deus. E a homossexualidade é um pecado claro e denunciado na Escritura. Então a gente começa organizando por aqui. E Deus dá os seus direcionamentos como mandamento e corrige os seus filhos e os exorta com base em eles obedecerem ou não à lei de Deus. Desde o Antigo Testamento é assim, nós temos deveres. Agora, a gente agora passa para um segundo ponto de organização do nosso pensamento, que é o que é casamento. E aqui a gente entra num divisor de águas. Temos o fato civil, que é um acordo marital, que a lei reconhece, um contrato que o governo reconhece, que é feito perante os homens. E existe o casamento espiritualmente falando, que atrela-se a esse dentro da nossa concepção religiosa. Por exemplo, pastor presbiteriano não está autorizado a fazer um casamento religioso sem que estes noivos sejam casados no civil. Pode até ser concomitantemente, mas não pode fazer isoladamente do casamento civil. Então, a gente pressupõe uma coisa na outra por uma questão de ordem perante a lei e a sociedade. Mas o que é um casamento, espiritualmente falando? Um casamento é a união de um homem com uma mulher, física, espiritualmente, emocionalmente, diante de Deus. Homem e mulher diante de Deus, diante da lei dele. E isso é feito para crentes. Isso é feito para crentes.
Essa união, ela não é que o descrente não pode casar, mas essa concepção, esse entendimento disso, só crentes podem discernir isso. O descrente pode casar? Claro. Agora, é difícil você reconhecer que casamento pode se dar de formas distintas. 2 homens, 2 mulheres, uma pessoa e um animal, uma pessoa consigo mesma. Sabe que uma pessoa já se casou com ela mesma? Isso aconteceu na Europa, uma pessoa casou com ela mesma. Isso não é casamento teologicamente falando. É um contrato, é um reconhecimento estatal, mas não é casamento. Casamento ele é definido na Bíblia como o homem deixa o lar, a mulher deixa o lar do pai e da mãe, e eles se unem sexualmente, espiritualmente, emocionalmente, socialmente. Isso é casamento. Agora, chegamos na pergunta, e eu quero ser breve aqui, mas a questão é a seguinte. Eu posso reconhecer pessoas casadas em contrato como algo pecaminoso? Já passamos do ponto dessa conversa porque a união deles é pecaminosa. Eu acho que não vem ao caso a gente discutir muito mais termos e detalhes nesse ponto, porque a união é pecaminosa. O que mais a gente quer que seja dito sobre a união de 2 pessoas? Se elas podem se organizar civicamente, eu não iria à luta por isso, contra isso. Eu não iria à luta para que pessoas não cristãs tenham moralidade cristã. Eu acho que não é a nossa missão. Eu acho que não é a nossa seara. A gente prega o evangelho. E pessoas nascidas de novo agora vão entrar na norma de Deus. Seria melhor para todos se todos vivessem de acordo com o evangelho, mesmo os não crentes? Seria. Seria ótimo para o mundo inteiro, porque a ética cristã, ela abençoa o mundo todo. Ela funciona melhor. O contrário é recíproco. Se todos fossem homossexuais, o que seria da humanidade? Eu estou levando um absurdo só para que a gente entenda. A ideia de Deus funciona para todos os aspectos. Criação de filhos, casamento. Mas eu não devo ir à luta, apologeticamente falando, contra essas coisas. Eu não iria. Tá? Eu acho que não é a nossa seara de combater. Tá? Direitos, aposentadoria, contrato social, que nós chamamos de casamento. Eu acho que isso aí é uma esfera pública e cívica. Como podemos realmente confiar que toda a palavra é inspirada por Deus? Livros como os 4 evangelhos contam a história de Cristo, por isso não tenho dúvidas. Mas livros como as cartas de Paulo, João e Pedro foram escolhidos por homens para estarem na Bíblia. Isso é interessante, né? Porque esse é um dos maiores argumentos usados contra a Bíblia. No entanto, quando nós vamos estudar a história da formação do cânon de maneira meticulosa, séria, o Niel falou um pouco sobre isso, porque há muitos manuscritos relacionados às Escrituras, muito próximos dos originais, da época em que os originais foram escritos. E aí a gente tem essa conversa de que, de repente, a galera juntou e falou assim, viu, vamos escolher aqui então os livros aqui. E a gente se esquece que o processo foi um processo lento. De séculos. E chegou um momento em que havia um consenso nas igrejas cristãs espalhadas pela face da terra de quais eram os livros inspirados. Aí chega um momento em que simplesmente o pessoal reúne num concílio todas essas igrejas, e aí o pessoal diz, gente, quais são os livros que nós já estamos usando como sendo inspirados, canônicos? E aí há um consenso a respeito daqueles livros. É claro que houve uma discussão do tipo, o Niel chega e fala assim, não, mas lá na nossa igreja a gente não usa, sei lá, Judas. Mas, em 98% das igrejas, esse livro é usado e considerado canônico. Aí o Niel disse, olha, a gente não usa, mas realmente nós podemos assinar o documento dizendo que a gente aceita isso. Porque da forma como é vendido para a gente, parece que foi assim, pessoal, vamos fazer um negocinho aqui rapidinho e vamos, a partir de agora, fazer com que as nossas igrejas... Vamos enfiar a goela abaixo das nossas igrejas uns livros aí. E aí, num domingo, a galera chegou lá na igreja, lá no século IV, e o pastor falou assim, gente, a partir de agora, trouxe aqui um calhamaço de uns livros, agora isso aqui é Bíblia. E a partir de agora a gente vai seguir isso. Muito provavelmente, quando o pessoal chega para anunciar quais livros foram considerados canônicos, a igreja disse assim, mas já não era? Foi um processo natural. E eu diria que foi um processo de forma muito bela conduzida pelo Espírito durante séculos.
Então isso precisa ficar claro, porque senão a gente fica assim, achando que a galera fez um conluio e enfiou goela abaixo da galera toda o que era a Bíblia a partir daquele momento, o que simplesmente não aconteceu. É importante, inclusive, notar que a maior parte da Bíblia, que é o Antigo Testamento, essa discussão ela é quase inócua, porque o Antigo Testamento estava pronto no Novo. Jesus, por exemplo, andava com isso na mão. Tipo, as sinagogas usavam, os judeus tinham acesso, não era impresso, não tinha toda esquina, mas tinha um reconhecimento muito claro dos profetas, da lei. Isso, os sapienciais, Jó, Provérbios, estava tudo pronto. A maior parte da Bíblia, mais da metade, estava pronta e não tinha dúvidas quanto a isso. Então a gente vai ter agora algumas décadas na formação do Novo Testamento, que é a menor parte. Estou mencionando isso para dizer que essa parte era muito pacífica nessa discussão toda. A gente pode gastar mais tempo no Novo Testamento, como o Mark estava falando. E com relação ao Novo Testamento, eu mencionei brevemente numa das pregações, mas estou com a tabela, com o gráfico aqui. Existem 24 mil cópias de manuscritos do Novo Testamento. As mais antigas datam de 40 anos depois do escrito original. Só para a gente ter uma ideia, Platão tem 7 cópias. E as mais antigas datam de 1.200 anos depois da época de Platão. Aristóteles tem 49 cópias. Ninguém discute a legitimidade. Ninguém discute na universidade, mas o Novo Testamento, que tem 24 mil cópias, e os mais antigos datam de 40 anos depois de Paulo, por exemplo, não, aí não dá para crer, não dá para confiar né? Tem um escritor ateu chamado Bart Ehrman. Ele escreveu, eu acho que o título do livro é uma pergunta, Jesus existiu? E ele escreve esse livro para combater o movimento neo-ateísta, e ele foi execrado pelos neo-ateus, os Dawkins da vida aí, porque ele diz assim, gente, eu sou ateu, então eu não acredito na história da Bíblia. Então ele diz assim, por exemplo, eu não acredito que Jesus ressuscitou. Só que ele, um estudioso de literatura e de documentos ateu, ele diz assim, no entanto, uma coisa tem que ser dita. A Bíblia é o livro historicamente mais confiável e incomparável com qualquer outro documento. O que ele diz? O que eu estou dizendo é o seguinte, eu não acredito que Jesus ressuscitou, mas que aquele texto em que diz que ele ressuscitou é um texto legítimo, escrito por aquele cara e daquele jeito, Agora, cabe a quem vai ler acreditar ou não acreditar. Mas que o texto foi escrito por quem os cristãos dizem que o texto foi escrito, e na época que foi escrito, foi. E ele diz assim, isso só na introdução, tem que ser intelectualmente desonesto para negar isso. É uma ciência, né? A ciência chama manuscritologia. Bart Ehrman, esse livro assim, a galera encontra na Amazon. Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Jesus existiu. E ele diz assim: eu não acredito que Jesus tenha ressuscitado, mas que tudo que está escrito lá a respeito da vida dele foi escrito daquele jeito e é crível. Isso é. Vamos lá. Em uma época em que, tentando se afastar das abordagens progressistas, muitas vezes a igreja deixa de tratar apropriadamente de pautas sociais que fazem parte da vida diária, como o problema do racismo, da homofobia, dentre outros muitos, por associar esses assuntos ao progressismo e à esquerda. Como lidar de modo maduro e bíblico com as pautas sociais, sem se entregar ao progressismo, mas sem ignorá-las, escondendo-se atrás de um conservadorismo como se fosse o próprio cristianismo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é uma diferenciação entre o Evangelho e os frutos do Evangelho. Tem muita gente, e porque essa pergunta provavelmente tem esse pano de fundo, tem muita gente que, usando a desculpa de que Deus é um Deus amoroso, está banalizando o amor de Deus. E aí a gente tem a tendência de achar que para combater isso, a gente tem que se alegrar no juízo e ficar feliz com Deus mandando gente para o inferno. Nenhuma coisa nem outra. O que nós precisamos entender é que
Nós não podemos negar a existência desses pecados. Então, racismo. Racismo é execrável. É um pecado. Porque a Bíblia começa com uma afirmação categórica. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O racismo é uma deturpação desse princípio bíblico. Então, ele tem que ser denunciado. Isso tem que ser declarado como algo ruim, nefasto, pecaminoso. E nós precisamos, então, tomar o cuidado de saber o que é o Evangelho, o que são os frutos do Evangelho, defender o Evangelho e praticar os frutos do Evangelho. As duas coisas. No entanto, a gente precisa se lembrar que numa época de polarização como a nossa, é inevitável que você seja taxado ou de direitista ou de esquerdista, dependendo de que lado seja um pouco mais forte em você. Para de ligar para essas besteiras. Para de ligar para isso. Assuma-se como um cristão e se você tem um chamado para lutar em causas sociais, lute, mas faça isso de maneira cristã. Lute e lembre-se de apenas não dizer que quando você alimenta um faminto, não diga isso é o Evangelho. Não, isso é fruto do Evangelho. Eu faço isso porque sou um cristão. E sim, todo cristão deveria fazer isso. Todo cristão deveria cuidar do órfão e da viúva. Todo cristão deveria ser contra racismo e suas mais demoníacas manifestações. E um bom cristão também não deve negar que isso existe. Também é um outro fator que nós precisamos ser claros, sinceros e reconhecer que sim, muita gente peca, inclusive negando a realidade desse pecado, às vezes até mesmo em nossas comunidades. Essa pergunta tem termos que precisam de explicações. O que é racismo? Óbvio que eu sei o que é racismo. Mas racismo é só quando eu trato negros de forma especial com a sua pele? Ou quando eu trato qualquer fator étnico com desprezo? Também é racismo? Porque a pauta problemática hoje dentro do racismo é que existem racismos e racismos. Tem coisa que não é racismo, mesmo que eu discrimine alguém pela sua cor. Então, assim, o que vai se dizer? Não existe racismo contra brancos. Contra branco eu posso falar mal. Eu posso falar, os branquelos são isso, aquilo, outro. Tudo bem. E não é racismo, é repudiado pelo Evangelho. E quem é que vai dizer que tá tudo bem? Quem não tem a cabeça e o coração cativo pela obediência de Cristo. O problema é que a gente é muito refém das pautas sociais. Eu não estou falando de auxílio social, das pautas da sociedade. A gente é muito refém da cultura. Por exemplo, a pergunta está embutido, o problema da homofobia. O que é homofobia? Homofobia é discordar veementemente da prática homossexual e dizer que ela é pecado? É isso? Porque se for, o Evangelho é homofóbico. O Evangelho é homofóbico, a Escritura é homofóbica. Então eu tenho cuidado com os termos. E eles são altamente rotulantes. Então, carece-se de explicação. Carece-se de explicação. O Evangelho é a minha bandeira. A Escritura é por onde meu coração e a minha prática tem que estar cativa. E a minha conceituação. E ela é supracultura. O Evangelho é fixo e a cultura vai mudando. E a gente continua lendo cada cultura e cada aspecto da cultura com as diretrizes do Evangelho. Então, a prática homossexual não é porque agora está tão avançada e tão disseminada que o Evangelho vai se acomodando e achando um jeito de ir abraçando antigos pecados agora como menos pecaminosos. Não, continua sendo pecado. Lá Paulo falava que eu não deveria tratar no Evangelho homem, mulher, negro, escravo, livre. Não, diante do Evangelho somos iguais. Isso não muda. Não é porque agora a pauta com relação a negros, brancos, está avançando que o Evangelho vai se adequando. Não, continua sendo pecado discriminar pessoas. Continua sendo pecado a união homoafetiva. Isso é ser homofóbico? O problema é ser homofóbico? Entende? Os termos são preocupantes. Só para trazer um outro aspecto, eu acho que um caminho para a gente lidar com isso, eu acho que a pregação expositiva ela ajuda demais. Porque aí eu não fico escolhendo o que eu quero pregar. Eu vou para o texto
E o texto dirige o que eu tenho que pregar. E aí eu vou expor Gênesis, por exemplo, que o Marquito citou aqui, e eu chego no texto que fala sobre o homem sendo criado à imagem e semelhança, e eu tenho que lidar com isso à luz dos pecados da nossa sociedade. Quais são alguns dos pecados da nossa sociedade que o fato do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus precisam ser denunciados a partir disso? Um deles é o racismo. Um deles é eu dizer que algumas pessoas, por base da sua cor ou da sua raça, elas valem mais ou elas valem menos, né? Um outro pecado da nossa cultura é a equiparação de animais domésticos a seres humanos. É um pecado da nossa cultura. Que o texto, quando ele trata e diz que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele ataca, ele confronta, ele fala à nossa cultura. Então, quando eu prego expositivamente, lembrando para quem eu estou pregando e que valores têm moldado a mente daqueles a quem eu estou pregando, eu preciso lidar com essas pautas, eu preciso lidar com essas questões, eu preciso falar sobre isso. Então, eu creio que a pregação expositiva me ajuda, porque não é meu natural escolher falar sobre isso. Porque não é todo mundo que gosta de ouvir que não, né, cachorro não é teu filho, né? As pessoas não gostam de ouvir, né? Não é o bebezinho, não é cachorro. Eu sou dono mesmo, não sou tutor, né? Não tem pai de pet? Não tem, né? Tem, mas é só o pai e a mãe do pet, o que jogou no Flamengo, lembra? Então, é só isso. A minha do Hora comigo é que foi ruim. Entende? Então é isso, Léo. Eu acho que a gente pregando expositivamente, deixando o texto falar, e deixando o texto falar a cultura que os nossos ouvintes estão vivendo, nos ajuda muito a não cair nesse problema que o autor da pergunta está fazendo. E precisamos reconhecer que, sim, muitas pessoas têm dificuldade em serem graciosas ao lidar com pecados. Sim, isso é verdade. E é um pecado não lidar de maneira graciosa. Porém, nós também não podemos confundir lidar de maneira graciosa com lidar de maneira permissiva. Então, são linhas muito tênues. Então, às vezes, a igreja é acusada de agir de uma maneira que simplesmente reflete o que as escrituras estão dizendo. Mas também há casos em que a igreja não consegue notar que ela não está agindo também à luz dos princípios bíblicos, mas também de uma agenda conhecida como agenda conservadora. Então, dos dois lados, quando necessário, tem que haver arrependimento e transformação aos princípios e uma boa teologia bíblica. É difícil fazer esse exercício, ele dá trabalho. Nós constantemente somos desafiados a isso e é o que a gente tem pela frente. Quais são as principais falhas que vocês identificam no discipulado de filhos crentes que vão para universidades e acabam cedendo à teologia progressista e abraçam essas causas acima do evangelho? Eu diria que algumas diretrizes no nosso discipulado são âncoras para a vida do jovem. E a principal delas, talvez, gire em torno da identidade daquele jovem como filho de Deus. Se entender isso mais cedo, na infância, na adolescência, muito do que a gente passa no final da adolescência, no início da juventude, é balizado por essa questão da identidade. Quem eu sou na vida. E entender o nosso caráter, a nossa vida, como filhos adotados de Deus, que Deus é Pai, eu acho que nos protege de muita coisa. Então, eu diria que falhar no discipulado dos filhos, mostrando a graça de Jesus, a segurança em Jesus, e tudo isso na nossa filiação com Deus, certamente vai ter um buraco muito grande para ser preenchido com outras questões na época de faculdade, quando nós estamos mais isolados, mais sozinhos para a vida e para o mundo, né? Um pouco mais afastados da segurança do lar, da tutela dos pais, dos pastores. Me parece que uma falha grande é terceirizar o discipulado dos nossos filhos para a igreja.
Porque a responsabilidade do discipulado dos nossos filhos é nossa. Ela não é da igreja. A igreja é uma ferramenta. A igreja apoia, equipa, ajuda. Mas a responsabilidade pelo discipulado dos nossos filhos é nossa. E aí, o que é um grande problema? É quando você terceiriza isso para a igreja, e na igreja, o discipulado de adolescente da igreja é evento. E aí seu filho vai para a universidade sabendo fazer todas as dancinhas, mas não aprendeu nada do que é ser um cristão, entendeu? E aí esse é um problema. Então, eu acho que é desde cedo entender que é sua responsabilidade. Não dá para você esperar que ninguém vai fazer por você. Outros podem ajudar? Pode. A igreja pode ser uma bênção? Pode. Mas é sua responsabilidade. Não dá para achar que é a igreja que vai fazer. Eu vou responder isso contando uma história que a minha esposa vivenciou quando ela trabalhou numa escola de educação infantil em São Paulo, no ano de 95. Ela trabalhou nessa escola e chegou a época de Páscoa, então ela resolveu fazer lá coisinha de Páscoa lá, aquela coisa toda. Era uma escola não confessional, então tinha lá o coelhinho, ovo de Páscoa, e ela tinha 2 alunos gêmeos, os Newman. Um era, sei que é Rodrigo, e o outro eu não lembro. Aí, eles eram judeus. E ela começou a fazer as coisas da Páscoa, e os dois automaticamente foram para o canto da sala, eles se isolaram, e ela falou assim, vocês não vão fazer? Não. Mas por que vocês não vão fazer? Não, porque isso não é Páscoa. A classe, o pessoal tinha 4 anos. 4 anos. Não, isso não é Páscoa. E aí ela notou, e ela falou, mas o que é Páscoa? Então nós vamos falar para a senhora da Páscoa dos judeus. E eles contaram para a Débora toda a história da Páscoa dos judeus. Inclusive usando alguns termos em hebraico. E aí a Débora falou para eles, mas quem ensinou isso para vocês? Nosso pai. Todos os dias, quando ele chega do trabalho à noite, ele janta com a mamãe e senta com a gente para nos ensinar a Torá. Toda noite. Então, os Newman, com 4 anos, estavam sendo atacados pela Páscoa dos não-judeus. E simplesmente se isolaram dizendo, esse não somos nós. Nós não faremos isso. Imagina os Newman na faculdade. Eu estou fazendo tudo errado. Porque é isso que o Niel falou, o trabalho é dos pais. É dos pais. Minha filha tem 16 anos, estuda numa escola não confessional. Então imagina... Aí ela falou assim, pai, quando descobriram que eu era filha de pastor, piorou tudo. Ela sabe a história da Páscoa, não? Ela sabe a história da Páscoa, do coelhinho lá do... Não é? Da Laca, uma delícia. Não tem. Copenhague. Aí o que eu faço? Os termos hebraicos. Né? Eu discuto apologética com ela. Isso demanda tempo. Uhum. Claro, significa que às vezes eu tenho que parar de fazer alguma coisa que eu estou fazendo e você está falando, filha, peraí, vamos lá, vamos conversar sobre isso. 16 anos. Filho dá trabalho. Por isso que o pessoal gosta de pet. Porque dá trabalho, mas está sempre abanando o rabo. De bole. Mas filho, isso... às vezes, não faz isso. Rapidão, Léo, ainda nessa pergunta, isso nos mostra o óbvio. A gente só dá o que tem. Pais despreparados biblicamente não prepararão seus filhos biblicamente. Pais que não têm boa teologia não ensinarão boa teologia. A gente só dá o que tem e, às vezes, tendo, damos pouco. Então, mostra o óbvio. Vocês são pais em formação. Vocês são maridos e esposas em formação. A teologia que vocês terão será o teto do que vocês poderão oferecer para os seus filhos. E aí, peraí, só a gente volta na primeira pergunta. Como chegar na menina? Não, o que tem a... Rapaz, mulher tem tudo a ver. Mulher quer ter filho. Mulher quer ter filho. E ela quer ter certeza de que ela vai casar com um cara que vai discipular os filhos dela. E vai ser um pastor para os filhos dela. Resga. Você quer chegar na menina? Cara, se torna esse homem. Lacrou, se torna esse homem que vai ser um baita de um pai pastor para os filhos dela. Batata.
Varoa, Muito bem. eu sou um pai bíblico em formação. Isso aí. Vai que Vamos lá. Uma pessoa... Pode ser que o meu rosto seja feio, mas a minha biblioteca... Uma pessoa que namora e posta muitas fotos sozinho. É preocupante? Quem é que fez essa pergunta? Certeza que tá namorando. É uma pessoa que namora. É. Eu acho que uma pessoa que namora ter muito tempo para ficar postando foto, tá meio... Enfim. Agora... Quem mandou escolher um namorado feio? Não, mas não sabe saber se é o namorado ou a namorada que estão postando foto sozinho aí, né? É, só chutei, Não ué. tem nada a ver isso aí. Deixa os caras postar as fotos do cara sozinho, da mulher sozinha, seja lá do que for. Niel, você tá grosso hoje. Nel falou pra você resolver seus BO. Resolve seus BO, parça. Sou um homem, namoro há mais de um ano, e embora ambas as partes se guiem pela masculinidade e feminilidade bíblica, não tenho segurança de que ela é a menina certa. Tem um nome também, não? Tem o número que fez a pergunta aqui depois. Essa brincadeira tem não. Essa certeza existe? Vocês tiveram certeza antes de casar? Olha, eu quero dizer que há dois pastores que estão aqui, que estão com as esposas presentes, então quero até dar o privilégio aí de... Tiveram certeza do que, Léo? De que era o quê? Que certeza que é essa? Namorando, tinha certeza. Vou Que era a pessoa certa. Não sei se a pessoa tá usando aquela metade da Não, laranja pessoa certa ou a é o pessoa seguinte, certa de Pessoa Deus. certa é o seguinte, ela é cristã, ela serve ao mesmo Deus que você? Seus pais aprovam, os pais dela aprovam? Vocês conversaram, seus planos de vida se encaixam? Cara, não adianta vocês, não vai vir do céu o arcanjo Miguel falar pra você contender com o corpo com o diabo pra pegar o corpo, né? Não vai ter, né? Não vai ter isso aí. E assim, vamos ser sinceros, nós somos casados aqui. Tem dia que nenhum dos dois é a pessoa certa. É isso aí. Tem dia que nenhum dos dois. Tem meses. É. Não, não é o meu caso. Tô só falando. Senhor. Eu quis dar uma ênfase. Você já ouviu dizer, não é? Tô reforçando aqui. Você tem um meses. amigo que falou... Às vezes uma vida. É. Então essa coisa assim, aquela conversa do Keller, do Carson e do Piper... É fantástica. Se você não assistiu, procura no YouTube, que é fantástico. Mesa E de eles boteco. falam isso, falam assim, não é o amor que sustenta o casamento, é o compromisso. Eu me comprometi. Porque há dias que nós somos odiosos. Tem dia que, com certeza, a nossa esposa olha para nós assim, meu Deus do céu. Olha lá. Oi, filho. É do Saulo. Então se não tem a pessoa certa, o cara fica lá sentado esperando. Não, mano, quando casou, é a pessoa certa. Pronto, agora que você se comprometeu com ela, Mas Deus tem aquela pessoa separada pra você? a hora que você casou com ela, passou a ser. Até aquele momento, não. Vamos lá. No evangelismo, a gente não pode fazer essa pergunta. Pro namoro também não deveria. Deus escolhe pessoas para serem salvas? Escolhe. Amém? Amém. Ok. Só para saber se a gente tá na mesma página. A gente não pergunta pra pessoa assim, escuta, você é escolhido? Sou. Então vem cá, eu quero te evangelizar. Porque a pessoa fala, não sou, aí não gasta o tempo, vou para outro, certo? Claro que não, a gente não tem como entrar nessa seara. A gente faz parte do departamento de comunicação. O departamento de justiça é outro. No namoro também é assim, não tem uma estrela na testa. Né? No entanto, há sinais que deveriam ser... Ok, agora o que acontece? A gente, às vezes, trata o namoro de forma muito leviana, e é verdade. Muitos de nós aqui, vocês, no caso eu não estão prontos para namorar. No entanto, estão namorando. Fala Deus. Acontece ou não acontece? Pra que é um namoro, gente? Pra casar. Namoro não é um esporte, não é um hobby.
Não é para você não estar sozinho. Não é para você conhecer pessoas, embora no namoro você vai conhecer a pessoa. Para casar. Namoro é para casamento. E ali a gente vai descobrir compatibilidade ou incompatibilidade, mas isso tudo principalmente com o que o pastor Nel acabou de falar. Alinhamentos. Alinhamentos de fé, alinhamentos de rumo de vida, alinhamentos de trabalho, vocação. Alinhamentos. São grandes coisas, não são microgerências. Porque as microgerências, a vida não vai ser suficiente para você ajustar dentro do lar. Não vai ser. São dois pecadores que não vão ser glorificados antes de Jesus voltar. Então vai ter microgerência sempre, vai ter microajuste sempre. As grandes coisas vão estar alinhadas. Então, o namoro é para visar o casamento. Essa é a preparação que eu tenho que estar. Eu estou pronto para pensar em casar? Pensar em casar? Me preparar para isso? Eu quero um marido, eu quero uma esposa? A gente começou a aquecer os motores para namorar. E duas coisas, né? Uma coisa é entender que o namoro é uma praga. Então você tem que acabar com ele o quanto antes. É uma praga. Se acaba de duas formas. Porque se você está namorando para casar, você está namorando para conhecer a pessoa, para saber se você quer casar com ela, certo? A hora que você chegou na conclusão, respondeu essa pergunta, eu quero casar com essa pessoa? Se a resposta é sim, termina esse namoro e vai casar com essa pessoa. Por isso você não começa a namorar antes de você ser casável. Se a resposta é não, então termina o namoro, cara. Por que você vai continuar namorando com a pessoa se você já entendeu que você não quer gastar o resto da sua vida com ela, formando a sua vida juntos? Termina esse namoro. É uma praga, você tem que terminar, porque senão ele acaba com você. Tem um texto de Cantares que é fantástico nesse sentido. Cantares nem devia ser lido assim desavisadamente pelos solteiros. Mas tem um texto ali que é muito especial. O valor que o mundo judaico ali dava ao relacionamento. Dizendo para as moças, não acordeis o amor, nem o desperteis, até que este o queira. Em outras palavras, isso é tão precioso. Esse negócio do casamento, tudo que envolve o casamento, é tão valioso. Não mexe nele antes de você estar pronta para lidar com ele. Se prepara para isso. Se prepara, se aconselha. Seja casável. Não basta ser beijável, tem que ser casável. Para você mexer com esse negócio, é muito precioso. Os nossos filhos pequenos, eu tenho, por exemplo, coleção de jogos de tabuleiro. É maior que a biblioteca. Tá lá. Tem jogos caros, tem raros. Tem coisas ali que tem muito ciúme daquilo ali. Escolha as pessoas que vão jogar. Aquelas que comem salgadinho não pode jogar. A mão suja. E meu filho tá doido para brincar com isso. Claro que ele tá. Mas tá ali. A idade não permite. Ele não tá pronto para isso. Eu tô fazendo essa analogia bem mais pobre para dizer que a gente precisa estar pronto para as coisas. Para manusear algumas coisas. Agora, quando você fala de família, que é tão difícil, tão valioso, a gente precisa estar se preparando, estar mais pronto para despertar o amor, para acordá-lo. E a nossa sociedade já banalizou esse approach há muito tempo. A gente é que pegou carona e barateia, né, algo tão valioso. E também é importante dizer que depois que aquilo que o Nel falou, viu que é para casar, casa, porque o negócio casar é bom. Casar é bom demais. E eu sei que sempre que a gente fala isso, o pessoal, a gente está falando de sexo. Às vezes também, né? Não, também. Mas às vezes vem uns casal conversar com a gente. Eu falo ou vocês falam? Não, então. Às vezes vem uns casal, aí o casal lá fala que casa porque ama, que eu contei lá na mensagem, mas tem uns que chegam e falam, então, né, pastor, aqui a gente tá querendo casar porque você sabe, né? Tá difícil a gente aí, jovem, eu sempre finjo que eu não sei do que eles estão falando. Eu não sei o que vocês estão falando. Aí eles falam, não, porque a gente tá com vontade, né? Aí eu pergunto para eles assim, vocês estão dizendo que vocês estão querendo casar para fazer sexo? Eu conto ou vocês contam? Porque tem muita gente que faz mais sexo antes de casar. Pegou pesado. Não, o que eu estou dizendo é,
Se você vai casar para isso, não case. Não case, não case. É. Ué, mas eu não disse nenhuma mentira aqui. O Niel que tá grosso e fica rindo dele. Ô, Marquito, Porque não fala. uma das coisas boas do casamento, uma das melhores coisas, apaixonantes do casamento, é fazer nada junto. É quando você, Isso tem. é quando você tá com aquela pessoa que você ama. Isso tem. E é bom mesmo, é legal. Mas é bem. Porque eu tenho um plano com a minha esposa. Qual é o plano que nós temos? Nós temos um plano muito estabelecido, nós dois. Que quando nós tivermos 80 anos, nós vamos estar em alguma praça de alguma cidade onde nós estivermos morando, andando de mãos dadas. É esse o plano. É esse o plano. Por quê? Nós sabemos que tem uma longa caminhada até lá. Muitos percalços, muitos desafios. Mas a gente está se comprometendo dia após dia a estarmos juntos. Até o dia em que a gente fica brigando sobre isso. Vai falar assim, não, eu vou me despedir primeiro. Eu falo, não, eu vou me despedir primeiro. E a gente fica dizendo, Deus, se puder ser junto, a gente gostaria muito. Porque o plano é terminar junto. E essa é a beleza do casamento. Essa é a graça. Todas essas coisas que a gente fica pensando, às vezes, na juventude, isso passa. Passa muito rápido. Tem o seu valor, lógico, não estou negando isso. Mas há tantas outras coisas tão lindas no casamento que fazem do casamento algo tão bom. Muito bem, vamos para umas perguntas rápidas para a gente terminar. E aí, depois delas, a gente encerra. Vamos lá. Rápido, então, aí, uma banda para o pessoal aí. Uma recomendação. Tem que ser cristã? Se você escutar cristão ou não, você que sabe. Não, você é bom. Não, Não precisa ser cristã. Não precisa ser cristã. não? Não. Tá. Ufa. Vai lá, vai É lá. que eu gosto, mas assim, eu sou Uma banda. cristã, eu gosto das antigas, Vencedores por Cristo. Não, eu sou, porque eu gosto só das coisas mais antigas, assim. Então eu gosto de rock, mas eu gosto de rock antigo também. Ó, eu tenho uma antiga que, bom, infelizmente não existe mais, mas os álbuns existem. Talvez tenha uma turma mais nova aqui que não pegou Expresso Luz, tá? Nossa, é velho mesmo. Expresso Luz. Recomendo bastante, gente. Você pega na Kombi, qual mais? Tem bastante coisa, de vento em Polpa. É uma música, mas eles têm um álbum, né, ou não? Enfim. Expresso Luz, vale muito a pena, tá? É coisa antiga, mas muito boa. Pessoal mais antigo aí, ó. Pessoal que eu sei que é dos Vencedores, a época mais antiga. Como é que chama aquele álbum dos Vencedores? Que eles fizeram um álbum alternativo, só de ritmo brasileiro. Aí o álbum não bombou As muito. Brasileiras, não é? Eu não sei, acho que... Alguém Não é quem lembra aí? As Brasileiras? A Brasileira. Eu não sei. Eu sei que é um álbum dos Vencedores, da galera, que ele não bombou muito porque a galera quis colocar samba, né? Assim, início dos anos 80, e aí foram meio que execrados. Beleza. E aí, quem está falando bem desse álbum, não sei se vocês estão sabendo dessa história que está rolando aí, o Ed Mota deu uma entrevista falando que este disco dos Vencedores faz parte dos 10 discos imperdíveis da história da música brasileira. Uau. Olha aí que coisa interessante. boa. Tem muita coisa boa no passado aí, gente. Um livro de cabeceira. Mas ele não deixou eu falar, eu não posso. Só ele Porque era pode falar. uma Fala aí. resposta Música rápida. eu não entendo, é isso? Era uma resposta tudo rápida, bem. os caras deram um texto inteiro. Qual que é... A minha banda favorita é a Banda da Vida Nova. Ah. Você entra lá no Spotify, entra lá, Vida Nova, tem 4 músicas do EP, acabou de sair, coisa linda. David liderando, ó, chuchu. Um livro de cabeceira pra galera. De cabeceira, porque tô lendo. Que você tá lendo agora. Shanzaísmo. Que isso? É que eu tô lendo Bill Churran. Aí, Que isso? Entendi nada. saúde. Entendi, né? A gente que não lê em mandarim não tem como. Tem mandarim no meio mesmo. Não precisa ler, mas tem. A Era Secular, Charles Taylor. Crentes são diferentes. Perdoar, porque eu devo e como eu posso, do Tim Keller. Excelente livro. Deixa eu citar um livro de crente então, gente. Não, mas eu não tô lendo. É só esse mesmo. Desculpa. A Era Secular eu tô lendo por causa de uma indicação de um livro do Keller. Então é isso. Um filme, recentemente aí, que vocês assistiram e gostaram. Nossa, eu não ando assistindo filme. Recentemente eu tenho filhas, tão Frozen.
Não, assim, eu não assisto muito filme, mas qualquer um do Tarantino. Ó. Eu não assisto muito filme também, mas qualquer um do Clint Eastwood. Gosto demais. Tá, eu não assisto muito filme, mas tô brincando. Não, mas olha, eu queria recomendar um filme, assim, pra você ver pensando em missão. Assista, mas com um pano de fundo como cristão. Último Samurai. Antigo, mas vale a pena. Ah, eu tenho um, legal. Só que eu não lembro o nome. Mas é um recente, se alguém souber aí, é do velhinho que ele volta lá pra praia da guerra. Ele é da Segunda Guerra. Ele mora num retiro de idosos com a esposa. E aí ele volta, vai ter um encontro da galera dele da Segunda Guerra Mundial. Ele foge do asilo para ir até esse encontro. É recente esse filme. Se vocês procurarem, tem essa história. Eu assisti esse filme. Espetacular. Você assistiu no avião, Marquito? É que você é bobo, né? Você não tem... Assistiu no avião, não assistiu? Foi. Você estava indo pra onde? Não estava indo. Você estava indo pra Deixa eu onde, terminar. Marquito, quando você assistiu Ele esse quer filme? resposta rápida. rápido. Resposta rápida. Filme bom para assistir com a esposa. Chorei largado nesse filme. Você assistiu com ela no avião? Pessoal, uma salva de palmas aqui pra galera, os nossos preletores. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. Muito bem, pessoal, agora Peraí que o Ponto falou aqui no ouvido. Verdade. Temos um presente aqui, um agradecimento para os nossos preletores, todos vocês. Giovanni. Obrigado. Obrigado, Giovanni. Valeu, mano. Obrigado. Niel. Agora sim, pessoal, uma salva de palmas. Muito bem, pessoal, agora à noite temos duas programações que vão